O Verbo se fez carne. Faze bem. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã, contemplando a palavra do Senhor. Estamos no 26º domingo do tempo comum. Foi nesse 26º domingo do tempo comum do ano de 2001, naquele dia, era dia 30 de setembro, naquele ano de 2001, era nesse mesmo 26º domingo do tempo comum, do ano C, que eu era ordenado padre, há 24 anos atrás. As leituras da missa da minha ordenação são as mesmas leituras desta missa. Primeiro, capítulo 6, a profecia de Amós. Contemplando o livro do profeta Amós, está tendo um problema sério. Amós está pregando no chamado Reino do Norte. Era o reino que era chamado de Israel. Ali por volta do ano 750 antes de Cristo. E ele está pregando que ele está olhando para Israel e ele percebeu que tem um punhadinho de gente poderosa ao lado do rei de Israel, que está acumulando força, riqueza, poder. E percebe que a maior parte da população está passando fome. E Amós, olhando para isso, olhando para o jeito de viver desses poderosos, ele percebe que esses poderosos estão dormindo em cama de marfim. Gente, quando fala assim, fulano dorme em cama de marfim, significa que ele é podre de rico. Significa isso. Enquanto os pobres não têm um papelão para se deitar sobre ele. Novamente, devo alertar a você que eu não estou falando do Brasil. Estou falando de Israel, no século VIII a.C., ok? Estamos sabendo disso. O que Amós está pregando? Amós está pregando o seguinte: se os poderosos ricos não mudarem de vida, eles serão as grandes vítimas do império que vem contra. E eles não deram ouvidos. E o império veio contra. E só foi pena que voou. E adivinha quem foi levado como escravo? Os poderosos. Amós avisou, muda de vida, porque senão vai ser só pena que vai voar. Mudaram de vida? Não. Foi só pena que voou. O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente que eu e você também precisamos mudar de vida. E se nossa vida ficar mais parecida com a proposta de Deus, ou na nossa linguagem, se a nossa vida ficar um pouquinho mais parecida com a vida de Jesus, a misericórdia de Deus é derramada sobre nós. Então é necessário que eu e você nos despertemos para a mudança de vida. O salmo de hoje é o Salmo 145, 146. Este salmo é o chamado Louvor do Direito e da Justiça. O salmista está num mundo semelhante ao que Amós encontrou. Está num mundo semelhante ao que o Amós enfrentou. Um grupinho com todo o poder e riqueza e
o povo sofrendo, Deus sendo abandonado, Deus sendo colocado de lado, as pessoas vivendo como se Deus não existisse. Só que os que menos tinham mais fé. Os que menos tinham poder, tinham mais esperança. Os que menos tinham riqueza, tinham mais amor. E com isso, Deus, ele escuta o clamor daqueles que ergueram as mãos a Deus e pediram socorro a ele. E o que aconteceu nesse tempo? O reino vizinho aproximou-se da fronteira do país com seu exército. E os poderosos, com medo de serem atacados, começou a investir nos pequenos para sua própria proteção. Gente, com isso, o povo simples conseguiu mais recursos. E eles começaram a perceber que a mesa que estava vazia começa a ter comida. E eles começam a perceber que aqueles poderosos que se achavam o máximo, agora estão pedindo: Senhor, socorra-nos, Senhor, salve-nos. Às vezes, nós só lembramos de Deus quando a coisa aperta, quando a coisa está feia. Muitas vezes, nós só lembramos de Deus quando estamos com dificuldade. E nesse momento, então, o salmista, ele percebe que diante do aperto, houve uma mudança de vida. E assim, olha, ele clama: o Senhor é fiel para sempre e faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos do cego, faz erguer o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. O Senhor confunde os caminhos dos maus. Os maus estavam se achando: nós temos riqueza, nós temos poder, a gente é que manda, nós estamos em primeiro no Campeonato Brasileiro, mas vai cair. Não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro, mas vai cair. Os poderosos vão cair. E aí eles percebem que com toda a riqueza e com todo o poder, não são capazes de esbarrar, ou melhor, de parar os inimigos. Eles precisam da ajuda dos pequenos. E com isso, eles têm que liberar um pouquinho, têm que abrir suas mãos em socorro aos pequenos, para que os pequenos se unem para enfrentar o inimigo. E Deus está com eles, eles venceram. Às vezes, nós só lembramos de Deus quando a coisa está feia. Então, novamente, precisamos mudar de vida. Chegamos no Evangelho. No Evangelho, Jesus conta uma parábola para os fariseus. Este grupo de fariseus que Jesus está conversando com eles, é um grupo que se acha. É um grupo que tem o domínio da religião. E, em vez de com a religião eles ficarem mais humildes, agora eles estão mais arrogantes, mais prepotentes, se achando melhor do que os outros. Isso também pode acontecer com a gente. Isso pode acontecer com a gente. E, nesse sentido, então, Jesus mostrando que conhecimento sem amor não serve para nada. Riqueza sem amor
vira egoísmo. E ele vai mostrando que a nossa vida ou se abre para o amor, ou a nossa vida se fecha na maldade. E aí, então, é nesse contexto que Jesus lhes conta e nos conta esta parábola de hoje. A parábola é simples. Estamos nessa vida aqui. Nessa vida aqui, a gente pode ser como aquele rico que dá festas esplêndidas todos os dias e vive como se não existisse mais ninguém. E vive como se o outro não existisse. E vive como se ninguém existisse. Mas nós também podemos ser como Lázaro, sofrido, sem direito a nada, cheio de fome, cheio de feridas, querendo se alimentar da mesa do rico, mas nem as sobras lhe davam. Total sofrimento. Nós podemos, gente, viver nesses dois extremos. Nós podemos viver nesses dois extremos. O que acontece? Acontece que tanto o pobre como o rico, os dois vão para o mesmo buraco. E se eu e você acha que o nosso buraco vai ser mais bonito, escreva lá dentro, é escuro do mesmo jeito. Certo? Não dá para escapar disso. Só que qual é o problema da riqueza? Não da riqueza, do que se faz com a riqueza. A riqueza exerce fascínio. E a pessoa que tem muito, eu não estou falando o suficiente, eu não estou falando o necessário para o bem-estar, eu não estou falando da vida boa. Eu estou falando muito, muito, muito de verdade. Quem tem muito, 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 a riqueza fascina, a pessoa fica cega. E ela deixa de enxergar os outros. Ela deixa de enxergar os que sofrem. E elas vivem como os que sofrem não existissem. Ela vive só para si. Apenas para si. Aquele rico da parábola está fechado em si mesmo. Vive apenas para si, mas morreu. O pobrezinho morreu. Diante de Deus, aquele que está aberto para Deus tem nome. O pobrezinho tem nome, Lázaro. Qual é o nome do rico? Falou o nome do rico? Não. Gente, nós não sabemos o nome dele. Não sabemos. Porque ele se fechou em si mesmo. E quando ele se fechou nesta terra em si mesmo, ele fechou as portas para estar diante de Deus. É nessa vida aqui. É nessa nossa vida que nós escolhemos como queremos viver na eternidade. Ou como salvos ou como condenados. Somos nós quem escolhemos. O rico fez a sua escolha. O pobre fez. Lázaro fez a dele. E aí o que acontece? Se fala do depois da morte, não para que a gente se preocupe com o depois da morte. Se fala do depois da morte para que a gente mude a nossa vida aqui. É preciso mudar a nossa vida. Como foi dito por Amós na primeira leitura e como foi cantado pelo salmista. É preciso mudar de vida. Eu vivo minha vida fechado em mim mesmo? Se eu me fecho nesta vida, eu me fecho para o céu. Se eu abro meu coração nesta vida, as portas do céu se abrem para nós. Vai depender das nossas escolhas. E aí, meu irmão, minha irmã, a coisa complica. O que acontece? Acontece que chegou a outra vida. E ali então está Lázaro junto com Abraão, o pai da fé. Abraão, o pai da fé. O grande sonho de todo judeu é um dia estar diante de Deus ao lado de Abraão. É o grande sonho de todo judeu. Estar ao lado de Abraão, diante de Deus, nosso Pai.
que Lázaro está ao lado de Abraão, diante de Deus nosso Pai. Mas o rico está num lugarzinho mais quente, não é? Está lá em Maragogi. Não está lá não. Lá tem água, certo? Não está lá não. Ele está num lugar de tormento, está num lugar horrível, não é? Está num lugar horrível, porque se fechou em si mesmo. Está sendo consumido pelas chamas de seu próprio egoísmo. O egoísta se fecha tanto em si mesmo que ele se alimenta de sua própria alma. Ele se alimenta de seu próprio ser, tornando-se nada. E ele está sofrendo. E ele grita: Pai Abraão, manda Lázaro molhar o ponto do dedo, vir aqui refrescar minha língua. Abraão fala: olha, não tem como. Lázaro está recebendo o que ele plantou. Você recebeu o que você plantou. E aí vem a frase-chave, pessoal. Há um grande abismo entre nós. O abismo que há entre eles no céu e no lugar de tormento foi criado não no céu e no lugar do tormento. Esse abismo foi criado aqui. É aqui onde nós construímos pontes ou construímos abismos. É aqui nessa terra que a gente constrói pontes que nos ligam ao amor ou abismos que nos lançam ao tormento do vazio. E aí, Pai, manda Lázaro avisar meus 5 irmãos para que eles não venham para cá. Meus 5 irmãos. Opa! Vamos para a conta? Vamos para a conta? Primeiro, o rico. 5 irmãos. 1 mais 5, 6. Qual é o número que completa? 7. O número mais importante da Bíblia sempre é o número 7. Opa! Ele, o rico, 5 irmãos, 6. E o sétimo sou eu e você. O sétimo sou eu e você. Ele fala: se um dos mortos voltar até eles vão acreditar. Aí Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, mas se alguém ressuscitar, eles vão acreditar. Se não acreditam em Moisés e nos profetas, não vão acreditar mesmo se alguém ressuscitar. Jesus ressuscitou e eles não acreditaram. E o sétimo, que sou eu e você, vamos acreditar ou não? E aí é o convite da liturgia de hoje, que eu e você assumamos o 7º lugar e respondamos nesta vida com o coração. Aceitamos ou não aceitamos o jeito de viver de Jesus? Se aceitarmos, vamos tentar viver como ele viveu. Terminando, segunda leitura, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu e você escolhemos viver o jeitão de Jesus. Nós queremos viver como Jesus viveu. Por isso, foge das coisas perversas, procura a justiça e a piedade, procure a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. O homem de Deus, a mulher de Deus, pode ser nervoso, pode ser bravo, pode ser chato, pode ser enjoado, pode ser entojado, pode ser. Mas tem que se esforçar por ser uma pessoa amável,
com mansidão, com piedade, que luta contra a perversão, que combate o bom combate da fé, que conquista a vida eterna. Pode ser. Eu e você podemos ser enjoados, mas temos que nos esforçar por sermos pessoas legais. Eu e você podemos ser bravos, mas temos que nos esforçar por sermos mansos do coração. Eu e você podemos ser pessoas que aborrecem os outros, mas temos que lutar por entrar em paz com eles. Eu e você podemos ser pessoa com linguinha quilométrica, mas temos que nos esforçar por manter a língua dentro da nossa boca. E assim por diante. Então Paulo está dizendo, Timóteo, vamos nos esforçar por ser como Jesus é. E aí ele vai colocando para Timóteo, vai colocando. Diante de Deus que dá vida a todas as coisas e de Jesus Cristo que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Esta vida é para a gente guardar ela, lutando por sermos mais parecidos com Jesus, até o dia da manifestação da glória. Ponto, parágrafo, 2 dedinhos. Nessa semana que passou, teve alguns meses atrás, alguns pastores que fizeram lá seus cálculos sagrados e falaram que Deus revelou que as pessoas seriam arrebatadas ao céu no dia 23 ou 24 de setembro. Que dia é hoje mesmo, vocês lembram? Hoje é o quê? 27. Então já passou. E aí, não tanto aqui no Brasil, mas em outros países, né? Teve um monte de gente nos TikTok da vida, né? Falando porque vamos agora ser arrebatados, vamos ser libertos. E essas pessoas, várias delas venderam as casas, até que fizeram coisa boa, venderam as casas e deu dinheiro para as pessoas pequenas, né? Então fizeram coisa boa. Só que chegou o dia 25, dia 26, no nosso caso, dia 27, e aqui estamos. E não, ninguém foi arrebatado. E aí, nesse dia 25, 26, 27, tá um monte de gente pedindo desculpa por ter divulgado isso, e porque a coisa não foi, porque ninguém subiu. Teve um lá que vendeu o caminhão, vendeu a casa, vendeu as coisas. Teve gente que deu o filho para a caridade, porque disse que ela e ele seria arrebatido foram, mas arrebatado não. Ia ser arrebatados e o filho não iria ser arrebatado. Teve gente que falou assim, eu não sei o que vou fazer com o meu cachorro, com o meu gato, minha gata, porque eu vou ser arrebatado e eles vão ficar para trás. E aí Deus falou, não, eu gosto dos animais, você vai ficar aí. Por que eu estou brincando e estou dando esse exemplo que aconteceu essa semana? Porque na fé cristã, nós colocamos Jesus ao centro. E nós damos ouvidos ao que Jesus nos disse. E Jesus disse, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o próprio Filho do Homem sabe. Ora, se Jesus não sabe, Demétrios vai saber? Maria vai saber?
Lúcia vai saber? Adivinha? Não. Então, só estou dizendo esse exemplo para falar. Fiquemos com Jesus e seu Evangelho. Basta. Basta Jesus e seu Evangelho para eu e você escolhermos o caminho da luz, o caminho da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.